Bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão aí presentes, mais uma vez, graças a Deus, né? A gente vai ter uma excelente aula, tá? Vamos abrir aí o material, tá bom? Essa sexta eu tô animado, viu, Manu? Eu tô animado. A semana foi muito corrida, graças a Deus, não tive muito tempo, nem para ver meus filhos, nem para poder almoçar em casa, mas é assim, né? Tem que dar uma mudada um pouco na rotina também, né? Para poder dar uma saudade. Pessoal, vocês estão com material em mãos aí? Dorisley chegando. Bom, deixa eu passar para você aqui. Se não me engano, é o processo tributário, né? Eu mandei o 1, 2 e 3, eu vou mandar de novo, tá? Se eu não me engano, é o processo tributário 3. Tá legal? Que agora a gente já vai partir, né, para... A gente já está falando sobre processo judicial, né? Ok? Pronto. Professor, Agora sim. tá ouvindo? Oh, Professor, quando vai um bem a leilão que está sendo processado para cobrança, tanto na área civil como trabalhista, mas se a civil leva a leilão inicial, passa na frente da trabalhista. Esse leilão, para quem arremata, ele tem eficácia ou não? A trabalhista pode cancelar ele ou entrar com embargo? olha, aí funciona da seguinte forma: direito de preferência com base da forma em que a data de constituição da dívida e quando o bem foi para leilão, né? Então tem que seguir essa questão de qual foi a dívida que foi ajuizada primeiro, tá? Tem essa ordem de preferência, tá? Então, a dívida que foi ajuizada primeiro é a dívida que tem preferência de recebimento. É um pouco diferente do que quando nós vemos lá na reparação judicial, na Lei 11.101 de 2005. Lá na Lei 11.101 de 2005 tem um rol de créditos a ser seguidos, tá? Independentemente. Lá tem crédito trabalhista até 150 salários mínimos, crédito com garantia real, depois crédito tributário, e até chegar lá nos créditos quirografários, são os fornecedores e afins. Bom, dentro de uma ação civil, que não é nessa perspectiva de recuperação judicial, muda muito, tá? Então, vamos colocar em comparação uma ação trabalhista e uma ação civil. Qual foi a ação que foi ajuizada primeiro? Né? Qual o rito de cumprimento de sentença que chegou primeiro? Ou a da ação civil já é de execução? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem que analisar a ordem de preferência dos créditos dentro da ordem normal, sem ser pela recuperação judicial. Então, a data do ajuizamento da ação é a data de ajuizamento na qual que vai garantir, né, a preferência de recebimento do crédito, desde que nós estejamos falando sobre cumprimento de sentença ou propriamente execução de um título extrajudicial ou um título judicial, tá? Por quê? Porque numa ação de conhecimento, você ainda vai produzir provas. Então, você não tem um título certo, líquido e exigível. É totalmente diferente, tá? Agora, uma outra situação é que numa ação de conhecimento, você já rolar o bem que está no nome do devedor para evitar uma possível fraude de execução, né? Então, ou possível fraude contra credores, né, na ação de conhecimento. Então, quer dizer, essa questão de passar na frente, a gente tem que ver a terminologia correta disso aí. Porque, vamos supor
que dentro de uma ação trabalhista e uma ação civil, sendo que a ação trabalhista é uma ação de produção de provas, então é uma ação de conhecimento. E uma ação civil de cobrança, por exemplo, né, seria uma ação de conhecimento. Muito bem. Vamos supor que uma seja ajuizada antes da outra. Aí, acontece que o rito da trabalhista é mais rápido. Então, acaba tendo a sentença, acaba transitando em julgado e acaba iniciando um cumprimento de sentença. Antes mesmo de haver a sentença do processo civil. Daí é uma situação que o início da execução, né, é o que vai fazer o marco para que aquele bem, né, seja uma garantia da dívida, da satisfação da dívida. Eu não posso falar isso dentro da ação de conhecimento, tá? É uma situação muito peculiar, mas nessa perspectiva aí, seria quem chegou primeiro dentro da execução, tá? Beleza, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, o material, se eu não me engano, o material da aula 3. Vou abrir aqui o material. Vou comer um biscoitinho. Esse biscoitinho aqui é meu sogro que vende, hein? Ele tem uma empresa de fornecer esse biscoito goiano. Ótimo, que aí quando as aulas voltar, o senhor leva pra gente experimentar. Adorei saber. E quem que falou que eu estava olhando o material? Foi a Lohane. Tá bom. No primeiro dia de aula eu vou levar, então. Não, Tá primeiro dia bom. não. Tá devendo o nosso lanche, Lohane, do período passado, que ele não fez, Menina, e é ele fez com mesmo. a outra turma, tá anotado. Verdade, eu Tá tinha esquecido bom, disso tá aí. bom. Eu vou fazer o lanche. Esse eu vou fazer depois da primeira semana de aula, né? Até chegar a... Vamos lá. Então, se eu não me engano, nós terminamos toda a aula 1 de processo tributário, correto? Onde vai falar sobre o recurso, impugnação. Depois, ao final, já estou na página 5 da aula 1 de processo tributário. Depois vai falar sobre os recursos voluntários, né, que seja da notificação ou do auto de infração. E daí, nós temos o recurso especial, né, também está delimitado aqui tudo, nós estamos falando do decreto 70.235/72, tá, que é o PAF, que é tudo federal, tá bom? Então, nós falamos sobre isso daí já. Fiz a escadinha, né? Falei dos requisitos para poder você conseguir interpor o recurso especial, né? Decisão não unânime, tá certo? Contrariedade, né? De lei federal ou de própria decisão do CARF ou do Conselho Superior mesmo, tá? Então, eu já expliquei tudo isso para vocês, ok? E falei também, ao final, que existe o princípio da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário. Ou seja, por mais que eu tenha esgotado a via administrativa, isso não quer dizer que esteja resolvido, a não ser que eu não queira provocar uma ação judicial para isso, tá? Mas se eu quiser provocar uma ação judicial, então eu posso levar ainda a conhecimento do Poder Judiciário, porque é uma garantia constitucional, está lá no artigo 5º. Tá beleza? Ok? Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem 3 pontos muito importantes que eu preciso refrisar com vocês. Primeiro, procedimento diferente de processo. Procedimentos são atos administrativos vinculados, realizados dentro da administração pública. Pode terminar quando abre o prazo para pagamento, ou, se o cara não pagar, com a inscrição, né, da dívida ativa e depois a lavratura da certidão. Segundo,
Quem dá início a um processo administrativo? Contribuinte. Somente o contribuinte. Ok? Depois, o fisco tem direito de recorrer, mas quem dá início a uma discussão administrativa é o contribuinte. E terceiro, de acordo com a súmula vinculante número 21 do STF, não há necessidade de preparo, né, para você poder ingressar com uma impugnação ou com recurso na via administrativa, tá? Então, tudo isso tem que ser bem explicado. E uma vez que foi protocolada a impugnação e ela foi recebida, ou interposto o recurso ele foi recebido, suspende automaticamente a cobrança do crédito, artigo 151 do CTN. Tá? Beleza? Tranquilo aí? Bom, então nós terminamos a aula 1 e passamos para a aula 2, né? A aula 2 vai falar que existem três tipos de processo judicial. Eu falei sobre isso, vou comentar rapidamente. Existe o processo de execução, existe o processo de conhecimento e existe a cautelar. O processo de execução é uma execução fiscal, ou seja, quem executa? O fisco. Tem uma lei própria que fala sobre essa execução, chamada Lei 6.830 de 80. É a lei de execução fiscal, ela vale tanto para nível municipal, estadual, distrital ou federal. A mesma lei, tá? Diferentemente como acontece no processo administrativo, que é dentro do órgão, tá, da administração tributária, o processo judicial de execução fiscal é uma lei só para todos os entes federativos. Lei 6.830 de 80. Existe também outro tipo de processo judicial que é o de conhecimento. O que é um processo de conhecimento? Um processo que demanda dilação probatória, produção de provas. Quem faz isso? É o contribuinte. É o contribuinte que tem a necessidade de produzir uma prova contrária, porque, em regra, existe uma presunção relativa de verdade naquilo que o fisco afirma. Não absoluta, mas relativa. Fulano, você deve. Bom, se eu devo, né, é ok, tudo bem. Mas e se eu não devo, ele está afirmando? Eu preciso provar que não sou eu. O nome é igual, mas o CPF é diferente. A dívida já está prescrita. São várias as hipóteses nas quais existem as necessidades do contribuinte poder ingressar com a ação de conhecimento. E aí, dentro desse tipo de processo, existem as espécies. A ação anulatória, para anular um auto de infração. A ação declaratória, para poder reconhecer alguma tese. A ação consignatória, que é uma ação em que você vai depositar em juízo, porque você não sabe a quem você tem que pagar, ou de forma injustificada, o fisco se negou a receber o valor que você deveria pagar, tá? Mandado de segurança, enfim, são várias aí que nós vamos ver uma a cada um delas, tá? Nós temos também a cautelar. Essa cautelar, pessoal, é a cautelar fiscal, ok? A cautelar fiscal é uma medida assecuratória para que o contribuinte ele não aliene ou onere o seu patrimônio e não deixe nada para poder saldar a dívida tributária. Então, o fisco está analisando ali que aquele cara é um devedor contumaz, é um cara que está alienando o seu patrimônio, ó. Então, o fisco dá a linha na pipa até certo momento. Quando ele vê que realmente o cara vai ficar sem nada para pagar, um dos mecanismos que ele pode utilizar, que é uma medida preparatória, antecedente à execução fiscal, é a cautelar. Lei 837/92 de 92, 8397 de 92, tá? Vai falar sobre a cautelar fiscal. Então, é uma medida preparatória. O cara não tem domicílio certo, tem domicílio, mas não, ele está elidindo, né, para fazer o adimplemento da obrigação. É um cara que é insolvente, né, direto está na lista, né, negra do fisco, ok? Então, esse cara é um cara que provavelmente vai dar trabalho para o fisco receber a dívida. Então, ele usa dessa cautelar fiscal, tá? O que acontece hoje? Hoje, essa cautelar fiscal, ela meio que entrou em desuso. Por quê?
Porque o Código de Processo Civil de 2015, ele trouxe uma inovação dentro da execução de título certo e exigível, que é a penhora antes da citação. Isso nos processos de execução fiscal, de natureza fiscal, ok? Então, foi um reteté danado, tititi, doutrinador fala que sim, doutrinador fala que não, e acabou que o Superior Tribunal de Justiça manteve o que foi trazido, o STF manteve o que foi trazido pelo Código de Processo Civil, tá? Então, nos processos de execução, pode sim haver penhora antes da citação, ok? Pode sim haver penhora antes da citação. Bom, Professor, eu não entendi só um detalhe. Quando o fisco vai fazer a cobrança, ele entra com a ação de conhecimento ou a de execução? vou te explicar. Ó, o fisco, ele não inscreve o CPF e o CNPJ da pessoa na dívida ativa? Sim. Depois de 30 dias de publicado, ele não lavra a certidão de dívida ativa? Lavra. A certidão de dívida ativa não é um título executivo extrajudicial? Sim. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial, né? Como a gente pode ver, o próprio CPC faz essa afirmação e a Lei 6.830 de 80 e o Código Tributário Nacional também a partir do artigo 201, tá? Então, dentro dessa perspectiva, e o artigo 784, inciso 9 do CPC também fala que a certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial, tá? Isso quer dizer o quê? Que com essa certidão na mão, o fisco vai ingressar única e exclusivamente com a ação de execução. A ação de conhecimento é só para o contribuinte contestar alguma coisa. O fisco ingressa somente com a ação de execução, ok? Comparando a ação de execução com conhecimento, tá? Tudo bem? Beleza? Então, dentro dessa perspectiva, o Código de Processo Civil, ele traz essa possibilidade aí de penhora antes da citação, tá? Traz a possibilidade de penhora antes da citação, ok? E foi ratificado pelo STF e é utilizado dentro dos processos fiscais. Quando que é utilizado? Quando geralmente o cara é devedor, insolvente, quando ele aliena patrimônio, quando é um cara difícil. O fisco já vai e pede a penhora antes da citação. Quando é uma pessoa que nunca deveu na vida, isso aí é liberalidade. Estou falando uma coisa que é da prática. Quando é uma pessoa que não deve e, de repente, né, entra numa execução fiscal, geralmente o fisco pede a citação antes de qualquer penhora. Tá? Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então, seguindo aqui. Vocês estão com o material aí em mãos? Beleza. Eu vou partir aqui para poder fazer um compartilhamento de tela com vocês, tá? Espera só um pouquinho. Já já vocês cliquem aí na apresentação de tela. Pronto. Vamos lá. Ó. Então, na aula 2, na página 1 ainda, nós temos aqui a hipótese quando acontece a execução, que é o que nós vamos estudar primeiro, tá? Dos 3 tipos de processo judicial. Acontece a inércia do contribuinte. O nome vai ser escrito na dívida ativa, vai ser lavrado a certidão de dívida ativa, e após a certidão, que é o último ato dentro da administração tributária, né? O que vai acontecer? Vai acontecer a execução. Olha o que fala o artigo 781 do CPC. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juiz competente observado o seguinte: a execução poderá ser proposta no foro do domicílio, tendo mais de um domicílio executado por ação mandada em qualquer um deles,
Sendo incerto desconhecido, a execução poderá ser proposta no lugar onde for encontrado. Havendo mais de um devedor, a execução será proposta no foro de qualquer deles. A execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato gerador que deu origem ao título. Bom, então aqui no artigo 781 vai falar a respeito de onde é que a execução pode ser ajuizada. Ok? E, geralmente, ela é ajuizada no domicílio do executado. Se ele tem mais de um domicílio, qualquer um deles. Se são mais de uma pessoa que deve, qualquer um dos domicílios. Ok? Se o cara estiver em local incerto e não sabido, não sabe o domicílio, onde ele foi encontrado. Tá? E, dentro da questão que pode ser também vista, é onde que aconteceu o fato gerador, né? Que às vezes é esporádico, uma situação em que ele fez uma compra, ficou devendo lá no estado, também pode ser proposta lá, ok? Mas em regra, tá, pessoal? Isso daí é o seguinte, sempre, geralmente hoje com domicílio eletrônico, o contribuinte, ele responde o processo judicial no domicílio dele, é muito difícil, tá? Quando não encontra no domicílio, o procurador, ele pede para poder ser publicado, né, a citação por meio de edital, e aí dá o prazo, 30 dias, não foi citado, o cara não compareceu, já era, o processo anda. Tá bom? Bom, olha que interessante aqui, ó. A petição inicial da execução fiscal proposta pela Procuradoria, né, que é o representante do fisco, tá certo? O que vai indicar, pessoal? Bom, aqui foi uma síntese, tá? Foi uma síntese. Mas, basicamente, vai indicar o juiz a quem é dirigida, no caso, né? Fazendas públicas, ok? Em se tratando de justiça comum, né? E na Justiça Federal, também na fazendas, tá? Mas só que aí já é o tributo federal. Vou colocar depois um quadrinho no Jamboard para vocês entenderem. O pedido e o requerimento para citação. Professor, é só isso? Tá, aqui não tem enquadramento da pessoa e tal, eu vou explicar direitinho, ok? Então, a petição inicial será instruída com a certidão de dívida ativa, que vai anexa a ela, ou no corpo da petição, tá? O valor da causa, com o quê? Olha aqui, multa, juros e honorários advocatícios, né, do procurador. Então, pensa aqui comigo. Vou abrir aqui uma petição. Vamos, gente. Esse computador hoje eu vou te falar. Ó. Então, a petição vai ter aqui, ó, o endereçamento. Tá? O endereçamento. Vara de Fazendas Públicas. Ok? Tá falando de tributário, ué. Tá? O que mais? Dentro do cabeçalho. Dados do fisco. Né? Nome da ação. Execução fiscal. Dados do contribuinte, devedor. Ok? O que mais? Vai conter aqui, ó, um breve fatos. Tá? Breve fatos. Contando o quê? A data da inscrição na dívida ativa, né? Data da certidão de dívida ativa,
Depois, cálculo do débito, né? E pedido. Pedido. O que vai ter dentro do pedido? Citação, né? Citação ou, né? Penhora antes da citação. Ok? Então, basicamente, pessoal, uma petição é de 1 a 2 folhas no máximo, tá? Uma petição de execução, ok? Então, dentro dessa perspectiva aí, ó, tá? Eu acabei de passar para vocês, beleza? Endereçamento, dados físicos, execução, que é o, né, o título, dados do contribuinte, breve fatos, cálculo do débito, pedido e assinatura. É isso, não tem mais nada além disso, tá? Então, por isso que vem, né, de forma sintética, ao juiz a quem é dirigido o pedido e requerimento para citação, tá? Então, vai funcionar dentro dessa linha aí de pensamento, tá? Conforme trazido pelo entendimento do artigo 781 do CPC. Outra coisa, existe uma legislação própria, tá? A lei de execução fiscal é uma lei que é específica, que vai tratar sobre o processo judicial tributário, tá? De forma subsidiária é que a gente vai ter a aplicação do CPC, tá bom? Ok. O fisco peticionou. O fisco peticionou. Nós temos, então, o quê? Que analisar a citação. Analisar a citação, tá? O que fala o artigo 8º da Lei de Execução Fiscal? Ele fala que o executado será citado para poder pagar a dívida com juros, multas e encargos, né? Indicados na certidão. Paga ou, de forma alternativa, garantindo o direito de defesa, tá? Ele vai ter que fazer o quê? Garantir a execução observadas as seguintes normas. Espera aí, então. Deixa eu ver se eu entendi. Professor, Oi, fala. depois que é peticionada a execução, se houver um parcelamento com desconto, igual acontece anualmente, que o Estado faz Refiro. o refis, ele pode pedir dentro da ação para se Na enquadrar. verdade, na verdade, o parcelamento ele só é feito de forma administrativa. Aí ele faz o parcelamento, confessa o débito, né, que existe já no parcelamento no termo de confissão de dívida, tá legal? E daí somente depois, ó o presente que chegou. E aí somente depois é que vai ter a desistência, né, da parte do fisco de executar, ok? Então funciona dessa forma. O parcelamento ele tem que ser feito, realizado de forma administrativa. Não é feito dentro da ação, tá? Dentro da ação, ele só tem como fazer o parcelamento com base no que fala o CPC, que seriam os 6 entrada mais 5 parcelas, tá? Entrada um ágio de pedágio de 30% e o restante dividido em 5, tá? Beleza? Então, quando a pessoa ela é citada de uma execução, o que vem lá na carta de citação? Na carta de citação, vem que ele precisa fazer o pagamento, certo? Se ele não quiser pagar, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que recorrer à garantia da execução. Espera aí, professor. Eu lembro que o senhor falou para mim, agora há pouco, inclusive, que no processo administrativo, quando o contribuinte apresenta impugnação ou interpõe um recurso, não tem necessidade de garantir nada. É a súmula 21 do STF, vinculante 21 do STF.
Bem, com certeza, tá? Show de bola. Esse é o entendimento. Na via administrativa. Agora, na via judicial, se eu quero suspender uma execução, tá? Suspender o curso de execução, que eu não quero ter penhora, eu não quero que meu bem seja levado a leilão, o que eu preciso fazer? A princípio, quando você está apresentando uma resposta, tá? Quando você está apresentando uma resposta, e no caso da resposta do processo de execução, se chama embargos, tá? A defesa da execução se chama embargos. Eu preciso obrigatoriamente garantir a execução. Eu preciso garantir. O que é isso, garantir, professor? Aí vem as hipóteses de garantia. Quais são elas? Existem 3, ó. Não, desculpa. Isso aqui é a citação. Eu já volto aqui rapidinho, tá? Garantias. Bom, quais são as garantias que eu posso fazer de acordo com o artigo 9º da Lei de Execução Fiscal? Eu posso efetuar um depósito em dinheiro, eu crio uma conta judicial, faço, na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, deposito o dinheiro até os centavos do que está me cobrando, ok? Sob pena de ser considerado deserto, e mostro para o juiz. Falo, juiz, aqui, ó, eu tenho depósito em juízo. Eu tenho direito a peticionar, tenho direito a opor os meus embargos, que é a minha defesa, e eu quero que suspenda a cobrança da execução. O juiz vai verificar que foi feito o depósito, né? E vai falar, opa, vamos então suspender a execução e vamos analisar os embargos. Vamos ver o que é que tem aqui, né, de matéria de interessante para a gente poder olhar. São 2 processos diferentes. Tá? 2 processos diferentes. Ok? A execução é uma coisa, processo de embargos, que é a defesa, é outro. Execução caminha aqui, embargos aqui, paralelo. Certo? Se eu tenho a execução, entro com os embargos dentro do prazo correto, tempestivamente, apresento uma garantia para o juiz, ele vai fazer o quê? Opa, execução, aguenta um pouquinho aí. O processo de embargos vai ter andamento e você vai esperar. Tá? Olha o que fala aqui, ó, a súmula 112 do STJ. O depósito somente, olha aí a terminologia, somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro. Então, não adianta depositar um cheque, né? Não adianta depositar outro tipo de moeda, tá? Tem que ser em dinheiro e em reais. Ok? Beleza? Senão, não passa, tá? Não vai ser analisado. Isso é para evitar a penhora, ele faz a garantia do crédito, esse depósito é a garantia de que o fisco irá receber após a execução se a pessoa não conseguir ganhar. Isso mesmo. Tá? Está garantindo a execução. Ok? Se o contribuinte ganhar, ele tem tudo aquele dinheiro de volta, se for totalmente. Se for parcialmente, daí ele vai ficar com uma parte e o fisco com outra. Claro que vai ter que verificar a atualização e correção disso, né? Então, entra num detalhe de liquidação aí depois. Se for parcial. Se o contribuinte perder tudo, ele já tem aquele dinheiro depositado, ele vai só complementar com alguma correção, né? Que provavelmente vai ter. Beleza? Uma outra hipótese de garantir, tá? Garantir a execução é chamado fiança bancária ou seguro-garantia. Isso aqui já foi discutido muito, porque o fisco não queria aceitar essas 2 hipóteses, tá? Isso está lá no artigo 9º da Lei 6.830 de 80, viu? 80, olha só. Tem mais de 30 anos isso. O que é a fiança bancária ou seguro-garantia? Bom, eu vou explicar para vocês de uma forma bem sucinta.
Fiança bancária é uma instituição financeira que tem condições, né, de ser fiadora da pessoa que está devendo. Ok? Então, o banco vai colocar o dedo na reta. Tá? Para não, pode deixar que eu vou garantir essa dívida aí. Tá? E aí ela emite uma carta, né, de fiança, etc. e tal. Isso é apresentado no processo de execução. Raríssimas as vezes que eu vi isso acontecer. Ok? Fiança bancária. A outra hipótese é o seguro-garantia. O que é o seguro-garantia? Esse seguro é o mesmo seguro quando você faz seguro de carro, faz seguro de moto, faz seguro de vida, faz seguro do cachorro, tá? Seguro do celular. Você quer usar o seguro? Não. Mas você tem, porque se caso precisar usar, você só vai recolher ali, né, o valor da franquia. Não é isso? Ótimo. É perfeitamente isso que acontece dentro do processo tributário. Seguro-garantia é uma disponibilidade de crédito que uma instituição financeira ela tem, que ela oferece, tá, à pessoa jurídica, pessoa física, para que a pessoa ela possa ali fazer um seguro, tá? E no momento em que for necessário que uma pessoa jurídica ela vai ser acionada judicialmente pelo fisco, quando chega a citação para ela, ela não tem dinheiro naquele momento, ela vai acionar o seguro. Ela vai acionar o seguro para que o seguro deposite judicialmente o valor e aí garanta a execução. Tá? Então, funciona dessa forma. Vamos supor, eu tenho uma empresa, né, uma pessoa jurídica, estou crescendo, mas, né, deixei para trás algumas dívidas tributárias. E aí, eu sou instruído a fazer um seguro-garantia. Então, eu faço um seguro-garantia lá de 1 milhão. Bom, e eu pago, né, por esse seguro-garantia, certo? Esse pagamento é descontado da minha conta, né, debitado em conta, enfim. Isso aí é uma questão já que envolve a seguradora e o cliente. De repente, chega uma citação de um processo de execução, tá? No valor de 500 mil. Eu falo, puxa vida, eu não tenho esse dinheiro. E também não posso deixar de apresentar a minha defesa, porque eu sei que tem muita coisa para discutir ali. O que eu faço? Eu aciono o seguro. Aciono o seguro, né? Pago a franquia, e aí o seguro vai depositar esse dinheiro numa conta judicial para estar garantindo a execução. Ok? Beleza? Então, aí nós temos as duas modalidades, fiança bancária e seguro-garantia. Tá? Além da indicação de dinheiro em conta, além da fiança bancária ou seguro-garantia, nós temos também a nomeação de bens à penhora. O devedor não tem dinheiro, não tem uma instituição bancária que pode custodiar ele, não fez seguro, mas ele tem um bem. Tá? E que bem é esse? Olha só, existe uma ordem, tá, de prevalência dos bens. A partir do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, vai falar a respeito dessa ordem aqui, tá? Então, dinheiro em primeiro lugar, título da dívida pública, ok? Pedras e metais preciosos, imóveis, navios e aeronaves, veículos, móveis ou semoventes, direitos e ações. Então, esse rol do artigo 11 é o que está lá na Lei de Execução Fiscal. Isso aqui é a ordem de preferência de recebimento, ok? Então, em primeiro lugar, dinheiro, depois título da dívida pública e assim sucessivamente. Esse rol do artigo 11, ele é estendido, tá? Aplicação subsidiária em relação ao Código de Processo Civil. Por quê? Porque o Código de Processo Civil,
ele traz, né, outras hipóteses, além dessas delimitadas no artigo 11, tá? Vamos olhar aqui, ó. Está lá no artigo 835 do CPC, ó. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro, tá? Título da dívida pública, títulos e valores imobiliários, veículos terrestres, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navio e aeronaves. Isso aqui tudo tem lá no artigo 11, né? Então, obedece o que está no artigo 11. Aí, o que que não tem lá que a gente vai aplicar de forma subsidiária? Ações e cotas de sociedades simples e empresárias, ok? Penhora de ações e cotas. Penhora de percentual do faturamento da empresa devedora, ok? E direitos adquiridos, aquisitivos derivados de promessas de compra e venda. O cara tem a escritura, mas ele não levou a registro ainda. E o fisco fica sabendo disso. É muito difícil, mas existe essa possibilidade, tá? Na área civil é mais fácil isso acontecer, com certeza. Beleza, pessoal? Então, eu posso indicar um bem, tá? Olha só, quando se tratar de um bem imóvel, ok? Esse bem imóvel, ele tem que garantir 130% do valor da dívida. Por quê? Vamos lá? Por que que o bem imóvel, nesse caso, Luciano, ele está indicando, ok? Nesse caso, ele está indicando, no momento da citação. Então, tem essa ordem aí. E o fisco vai saber se aceita ou não. Perguntinha vale meio ponto. Porque o bem imóvel tem que ser avaliado em 130% do valor da dívida. Se for o bem imóvel que for dado em garantia e execução. E aí? Ó. Quem lembra desse programa da SBT? Fala aí, fala aí, fala aí. Alguém? Posso responder já? Todo mundo ligou essa porcaria desse trem aí e saiu, né? Tá todo mundo tomando café, dormindo, debaixo de coberta, vendo Instagram, TikTok. Eu vou saber hackear. Vocês vão ver, eu vou falar com um amigo meu, ele é hacker. Tá, não, a gente tá tudo aqui. É porque nem todo mundo liga a câmera. Tá tudo de pijama. O problema é a gente não Olha saber a só, resposta eu tô mesmo. ouvindo aula e lavando roupa e arrumando casa. Não tem nada disso no Instagram, não. Me fala, então, como é que você faz isso? Eu preciso também saber. Uai, a minha mãe mandou eu lavar roupa e arrumar casa. Eu vou falar que não, eu tô dentro de casa, né? Como que faz? Você é ambidestra? Bom, não. Mas eu tô com uma mão segurando o celular no ouvido e a outra lavando as roupas. É coisa que homens não entendem, Júlia. Ai, se eu tivesse na sala de aula, eu tava só anotando, né, Bruno? Mas fazer o quê? Fazer o quê? Professor, essa resposta que é 130% é porque o fisco precisa de ter amparo sobre as custas judiciais? Não. Já é com o valor da causa e o valor dos honorários sucumbenciais somado? Quase lá. A resposta tá alinhando aí para esse lado. Tá quase, agora, nesse finalzinho que você falou. Pode Tem responder, fundamento. professor. Tem fundamento. Tem, né? Tem. É o seguinte. O bem imóvel, quando ele é levado a leilão, se caso o contribuinte perder a causa,
existe um deságio em caso de arrematação. Então, para que o fisco não saia no prejuízo, tem que ser observada essa questão da avaliação em 130%. Mas como você respondeu e tem nexo, tá? Você tem o meu e ponto. Beleza? Então, pessoal, por isso é que o bem imóvel, ele precisa ter uma avaliação maior do que o valor da dívida, tá? Para que garanta aí todos os recebimentos. O valor principal, multa, juros, correção e o valor dos honorários do procurador, que não tem jeito de escapar. Esse aí não tem negociação, não. Tá? Muito bem. Abrindo, né, o leque aí, já que nós estamos falando sobre honorários dos procuradores, né? Existe uma grande situação que está acontecendo, né, ultimamente, que é a cobrança de honorários dos procuradores na via administrativa. A pessoa deve, está com o nome escrito na certidão, né, na dívida ativa, vai lá para poder procurar acertar. Chega lá, tem o valor principal, multa, juros, correção e mais 20% de honorários. Isso é totalmente inconstitucional. Não tem nada, até hoje, nada que preserve essa prerrogativa de honorários do procurador em via administrativa, viu? É inconstitucional. E eu vejo muito isso acontecer dentro de município, que a dívida é pequenininha, não é, né? Aí passa em branco, o pessoal reclama, passa em branco, mas tem acontecido muito a nível municipal e estadual, ok? Então fica a dica aí para vocês. Bom, a quarta e última hipótese, tá? Para se garantir uma execução, é indicar a penhora bens oferecidos por terceiro. E, claro, tem que ser aceito pela Fazenda Pública, ok? Então, vamos supor que eu não tenho dinheiro, estou fodido. Não tem fiança bancária, não tem seguro-garantia, não tem bem imóvel para poder dar em garantia. Tem um terceiro, amigo do peito, né? Que vai falar, ó, eu vou colocar meu bem aqui na reta. Beleza? Beleza. Claro que não é assim, né? Você sabe que tem toda uma situação. Então, o terceiro, ele vai garantir a execução. Tudo bem. Ele garantindo a execução, tá? E o fisco aceitando, não tem problema. Não tem problema. Ok? Não há nenhum problema. A gente vai tocar o bonde. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, essas são as hipóteses de garantia da execução. Professor, eu fui citado e não garanti a execução. Eu fui citado e não garanti a execução. E aí, meu amigo, é o seguinte, isso é uma situação que foge da lei, isso é interpretação jurisprudencial. Em regra, se você protocola os seus embargos, mas não garante a execução, o juiz pode considerar protelatório os seus embargos, e dependendo do que você alegar dentro dos embargos, ele pode até arbitrar multa, litigância de má-fé, tá? Atentatório à dignidade da justiça, tá? Ou ele simplesmente pode indeferir o seu pedido de embargos, né? E continuar com a execução. Ou, em último caso, ele pode receber os seus embargos como uma simples petição, ok? Essa aqui, terceira e última hipótese, eu vi poucas vezes acontecer, tá? Então, geralmente vai acontecer o quê? O juiz considera protelatório os embargos e pode aplicar multa, ou
o juiz indefere os seus embargos e dá continuidade à execução. Tá? Tranquilo? Então, essas são as duas hipóteses que podem acontecer se você não garantir a execução. Tá? Bom, outra coisa também que eu preciso falar sobre os embargos, né? Já que a gente está falando, eu acho que é necessário falar agora, depois eu refriso. Pessoal, dentro do processo judicial tributário, de acordo com a lei de execução fiscal, lá no artigo 16, os embargos é a única ferramenta de discussão de mérito de uma execução. Os embargos é a única ferramenta de discussão do mérito dentro de uma execução. Ok? É a única. Tá? Discussão de mérito. Impugnação você faz quando tem penhora. Impugnação você fala quando penhora um imóvel seu. Tá? Agora, discussão de mérito é só embargos. Ah, professor, eu sei também que cabe exceção de pré-executividade no processo de execução fiscal. Sim, nós vamos olhar mais para frente isso. Mas exceção de pré-executividade é uma classificação trazida pela doutrina, que é recepcionada pelo Código de Processo Civil e que nós estamos falando quando o juiz deve agir de ofício, ou quando, por exemplo, existe prescrição, existe decadência, existe alguma situação de erro na certidão de dívida ativa, tá? Aí é uma questão que cabe essa exceção de pré-executividade. Mas, em regra, para se discutir o mérito de uma execução, chama-se embargos. Então, não confundam quando vocês forem para uma prova de OAB, para uma prova de concurso, tá? Não confunda a sua cabeça. Discussão de mérito é embargos, ok? Na prática, muda muita coisa. Mas, para a prova, é isso, tá? Para a prova, é isso. Ok? Bom, continuando então. Voltando um pouquinho lá na citação, tá? A citação está lá no artigo 8º da Lei de Execução Fiscal. E a citação, ela pode ser feita de 3 formas. Ou pelo Correios, que é a forma menos onerosa, né? Com aviso de recebimento. Ou pelo oficial de justiça, tá? Ou por edital, ok? Ou pelos Correios, ou por oficial de justiça, ou por edital. Geralmente, é feito por Correios, tá? E por edital. Raríssimas às vezes vai ser feito por oficial de justiça, a não ser que já exista o domicílio certo da pessoa, ok? A gente tratando de processo judicial tributário, tá? Ok, pessoal? Tranquilos? Bom, então vamos fazer um organogramazinho do que a gente viu até agora? Vamos lá? Beleza. Cadê meu Jamboard? Bom, então nós estamos falando sobre processo judicial. Ok? Processo judicial. Tá? Ok. Dentro do processo judicial, nós vamos ver aqui, ó. Certidão de dívida ativa, né? Depois, né, execução. Aí vem citação. Então, vamos lá. Certidão de dívida ativa, execução, citação. Ok? Ótimo. Bom, na citação,
o que que vai acontecer? O que que vai acontecer, pessoal? Fala aí para mim. Eu posso pagar, não é? Ou eu vou ter que garantir a execução. Ó, pagar 5 dias. Ok? 5 dias. Ou garantir a execução. Bom, eu tenho 5 dias para pagar, a partir do momento, né, que eu recebo a citação. Tá legal? E para garantir a execução, quantos dias eu tenho? 30 dias. Ok? 30 dias. Tá legal? Que é ao mesmo tempo que você vai ter o prazo para poder, né, apresentar os embargos, tá? Opor os embargos. Beleza, pessoal? 30 dias. Ok? Como que eu vou garantir a execução? Lembra lá das hipóteses de garantia de execução? Como é que é? Garantia de execução. O que que tem lá na garantia de execução? Tem dinheiro, né? O que mais? Fiança bancária, seguro, garantia, né? O que mais? Bens, né? Do artigo 11 da LEF e bem de terceiro. Ok? Então, as hipóteses de garantia são essas, tá? Dinheiro, fiança bancária, seguro, garantia, bens do devedor, bens de terceiro. Ok? Lembrando que bens depende do aceite, tá? Do fisco, tá bom? Depende do aceite do fisco. Tá legal? Então, pessoal, é dentro dessa situação, ok? Olha só. Uma vez que foi apresentados os embargos, tá? É o seguinte. O processo de execução é o processo principal, ok? Processo de execução é o processo principal, tá? O processo de embargos é um processo acessório, ok? O processo de embargos é um processo acessório. E são processos, vai ser autuado em apartado. O que é isso, professor? Autuado em apartado. Bom, quando o fisco entra com ação de execução, recebe capa, né? Vamos colocar assim, né? Recebe número de autos, tá legal? Tudo bonitinho. O processo de embargos, ele não é protocolado dentro do processo de execução. A petição de embargos não é protocolado dentro do processo de execução. É um processo, tá? Que tem uma conexão. Vai ser distribuído por dependência. É autuado em apartado, tá? É um processo acessório, distribuído por dependência, ok? Então, se eu garantir a execução, olha o que acontece no processo de execução. Para aqui, né? Para na citação, ok? Para aqui. E aí, os embargos vão ser analisados, tá? Os embargos vão ser analisados. Garantiu a execução? Peticionou embargos? Então, dessa forma aqui, né, o juiz vai verificar. Vai querer, né, produção de mais alguma prova, ok? Tá bom? Testemunha, se houver necessidade, tá? Mas, em regra, não tem. E daí, depois,
tem o quê? Lá na frente, tem a sentença, tá? Aí vai existir a sentença aqui, ó, tá bom? Lá na frente. Essa sentença pode reconhecer, né, os embargos na totalidade e a garantia volta para o contribuinte. A sentença pode reconhecer que o contribuinte ele tem 50%, né, de verdade, vamos dizer assim, e os outros 50% fisco. Então, é uma sentença parcial. Então, nesse caso, vai ter que fazer a divisão aí, tá? Metade para o contribuinte e a outra metade para o fisco. A sentença foi negando todos os embargos, na totalidade. Então, aquilo que foi dado garantia vai para o fisco. Ok? Professor, eu posso recorrer da sentença? Claro que pode. E aí você vai apresentar a apelação, né? Você tem 15 dias úteis, tá? Para apresentar a apelação para o tribunal, ok? 15 dias úteis. E aí segue o rito normal do Código de Processo Civil, tá? Apelação, aí vem recurso especial, ok? Recurso extraordinário, tá? Dentro dessa linha aí, ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, esse é um esqueminha muito legal para vocês terem entendimento, tá? Como é que funciona. Tudo bem? Vamos lá no artigo 16 da Lei 6.830 de 80? Professor, Vamos pra lá, por favor. Volta onde? você viu o tanto de gente? Pronto, voltei. Ali na sentença, Hum. sobe para apelação, essa parte aqui. Eu tava tentando montar o organograma. Sobe para cá. Eu não Ah. pus é que esse trenzinho é muito ruim de fazer aqui, ó, nesse Jamboard. Aí depois de apelação, vai para recurso extraordinário ou é recurso especial? São os dois, tipo uma setinha pros Os dois. Por isso que eu coloquei um do lado do outro. Ah, entendi. Tá? Obrigada. Isso aqui é uma diquinha, viu? É uma diquinha aqui. Isso aqui é experiência profissional. Já protocola os dois. Ok? Prontinho. Beleza, pessoal? Então aqui vai para o tribunal, né? E aqui vocês já sabem, né? STJ. E STF. Aí depois tem discussão, né? Embargos de tese. Aí é coisa que um dia desses, se vocês precisarem de ajuda, vocês me chamam, tá? Beleza. Vamos lá. Voltando aqui para o nosso material, a gente percebe, né? A chamada prescrição intercorrente. Mas eu não quero falar sobre isso agora. Não quero falar sobre isso agora. Nós primeiro vamos esmiuçar tudo aquilo sobre execução, para depois a gente falar sobre prescrição intercorrente. Tá? Que é também uma outra dica massa para vocês aí. Tanto para a OAB como para a prática. Nós temos a chamada fraude à execução fiscal. Tá? O que seria a fraude à execução fiscal? Bom, nós vimos isso dentro do Direito Tributário 1. Lá no artigo 185 do CTN. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas. Ou seu começo, o início, pelo sujeito passivo em débito para a fazenda. Quando o sujeito passivo vai estar em débito com a fazenda? Quando o crédito tributário estiver regularmente inscrito na dívida ativa. Ou seja, pensa comigo aqui. Uma vez que a dívida já está constituída e que ela foi inscrita em dívida ativa, o cara não pagou, tá?
necessariamente, obrigatoriamente, não precisa haver, né, a necessidade de entrar com execução fiscal para considerar fraude à execução, tá? Não tem essa necessidade. Ou seja, basta que a pessoa tenha, né, tenha realizado a dívida, tenha feito a dívida, tenha efetuado o lançamento, não pagou, ótimo, contribuiu com o fato gerador, não pagou, dívida ativa, agora o cara começa a alienar o patrimônio, isso é fraude à execução, tá? É fraude à execução. O que que isso pode causar? Bom, de acordo com o Código de Processo Civil novo, tá? Pode causar o quê? As medidas assecuratórias, né? Então, arresto, ok? Pode acontecer de haver a penhora de um bem, tá? Aí vem a questão da cautelar fiscal, que vai bloquear tudo, tá? Até atingir o valor da dívida atualizada e corrigida, certo? Então, isso é uma questão que pode fazer com que o fisco, né, ingresse com a medida judicial para bloqueio de bens do devedor, tá? E ainda o juiz pode, né, se caso ele não parar de fraudar, pode imputar um crime a ele, tá? No Código Penal. Seria aí falta de obediência, né, a uma ordem, tá bom? Judicial. Beleza? Bom, dentro dessa fraude de execução não há necessidade de prova por parte da Fazenda, mas sim por parte do contribuinte. Por quê? Lembra que esse artigo 185 tem um parágrafo único? Lembram disso? O que fala no parágrafo único do artigo 185? Olha, se o devedor, olha aqui, se o devedor tiver reservado algum bem que salde totalmente a dívida, não há o que se falar em fraude de execução, tá? Então, o cara deve, vamos supor, 500 mil, né? E ele está alienando o patrimônio dele, ele tem 5 milhões de patrimônio, mas ele deixou um dinheiro na conta, né, no valor exato da dívida, ou um imóvel no valor exato da dívida, né, claro, 130%, no caso foi imóvel, então significa dizer, dentro dessa perspectiva, ele não configura fraude de execução, mas ele tem que provar que não é, tá? Apenas se ele tiver na conta dele ou se ele tiver feito depósito judicial, professor, porque às vezes a pessoa não faz o depósito, mas tem uma movimentação financeira alta, né? E sim, então isso é muito custoso, porque se o fisco verificar que o cara está alienando o patrimônio, obrigatoriamente o fisco vai fazer o quê? Vai entrar com a cautelar para poder bloquear. Aí ele tem que alegar e falar assim, não, esse dinheiro aqui eu deixei para poder pagar a dívida. É a hipótese dele falar que o dinheiro é para pagar a dívida, né? Em outro momento, fica difícil ele fazer um depósito judicial para que isso aconteça. Entendeu? Não tem como fazer esse depósito judicial. Tá? Apenas estando na conta dele normal, pode ser usado como defesa. Pode. Tá? Pode ser usado, tá bom? E aí, claro que vai servir para quê? Para que aquele depósito lá sirva para garantir a execução, porque provavelmente o fisco vai ingressar com a ação de execução, né? E aí ele já tem aquele dinheiro depositado lá certo para garantir a sua defesa nos embargos. Ok? Bom, uma outra situação também que o STJ tem entendido, tá? São as configurações necessárias para alienação dos bens imóveis e isso ser entendido como fraude de execução. O que seria requisito para reconhecimento da fraude de execução? Olha só, primeira coisa, isso aqui é o STJ, viu? Não é a lei. A gente estava lendo o que falava a lei. Aqui é o STJ. A citação válida. Ressalvada a hipótese de averbação da demanda na matrícula do imóvel. Ou seja, o próprio fisco foi lá, que é muito difícil acontecer isso, ajuiza uma ação de execução, pede, né, para o cartório emitir uma nota para averbação, e aí ele leva isso a registro no cartório de registro de imóveis antes da citação. Isso aí é muito difícil. Isso quem faz é advogado,
na área civil ou em outras áreas, tá? O registro da penhora do bem alienado, ok? Quando o juiz propriamente determina, né? A prova de má-fé do terceiro adquirente, tá? Então, tem que haver prova, e essa prova aqui, no caso, tá? Tem que ser, aqui é o único momento em que essa presunção relativa do fisco, ela cai, porque ela tem que provar que realmente o terceiro está de má-fé, ok? A presunção de boa-fé é princípio geral do direito, sendo que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, tá? Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência. Ok? É do credor o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda. Presume-se em fraude de execução alienação ou alienação de bens realizados após a verbação referida no dispositivo. Então, quer dizer, veio, né, uma verbação no imóvel, e mesmo depois disso, o devedor vai lá e vende. Não, aí não tem como, né? Aí não tem jeito de falar que não é fraude, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Como vocês estão aí? Estão bem? Bom, a gente faz uma pausa aqui, tá? Porque a gente vai entrar em outro assunto depois. E aí eu fico agora disponível esses minutinhos para a gente poder tirar dúvidas. Daí eu gravo a aula final de semana, vocês assistem, tá? Para a gente poder não perder tempo. Tá legal? Dúvidas? Tá aberto aí. Tranquilo? Pessoal, então, eu gostaria demais de agradecer a presença de vocês, tá? Caso vocês queiram verificar a questão de formalizar, porque a gente tem muito conteúdo mesmo, tá? Para ver. Vocês vejam com a professora Helena lá, eu estou disponível, tá bom? A gente vê uma forma de adequar isso aí. Eu não tenho outra aula antes da de vocês, meu horário é vago, então por mim tá ok, sem problemas. Tem que ver se dá certo de vocês se alinharem aí e formalizar isso via e-mail, tá? Aí vocês enviam o e-mail para a professora Helena com cópia para mim, tá bom? E aí a gente vai discutindo algumas outras possibilidades da gente alinhar, tá? Foi, Manu, foi prescrição intercorrente que eu vou falar, porque tem muita coisa, sabe, sobre prescrição, e aí eu quero trazer algumas coisas da prática que eu já atuei, então é um outro assunto totalmente diferente, por isso que a gente não está falando agora. Mas aí a gente vai continuar na aula 2, no finalzinho, e depois parte para a aula 3, tá? Quem respondeu a pergunta, respondeu, ué. Você está querendo gorar o meio ponto dela, ô Caroline? É a Júlia que quer. Ah, Júlia. Ué, Júlia, você não respondeu, ué. Você fica fazendo 30 coisas aí. Eu só vejo você lá no Instagram, assim, ó. E pose, aí Ela é modelo vira profissional, uma tá outra, bom? vira vestido, vira não sei o quê. Eu só vejo isso lá. Viu? Ai, Bruno! Mas o complicado, eu até respondo pergunta, igual semana passada, dava pra eu participar da aula, mas essa semana minha mãe me colocou pra lavar a casa, lavar louça, roupa. Ai, que saudade de aula presencial, poder assistir aula, só assistindo aula.
A aula presencial não que para, né? Não tem como que parar, né? A gente vai temando aqui, vendo uma forma que fica mais fácil para vocês entenderem, né? É uma matéria super difícil. Mas eu garanto para vocês, vocês aprendendo essa disciplina, se vocês forem fazer concurso na área, for em advogar, né? Só persistir um pouquinho que vai dar super bem. Ok? Então, pessoal, um beijo para vocês. Agradeço demais a presença, né? Vocês estão aí sempre firmes, fortes aí, sempre, toda sexta-feira. E aí, qualquer dúvida, vocês podem procurar, tá bom? Hoje a gente não tem atividade, a gente vai ver a aula ainda que a gente precisa ver, que eu vou gravar, e aí na próxima sexta-feira a gente faz atividade, tá? Professor, na próxima semana.